Olá, estamos começando mais um Sala de Estar e no programa de hoje o nosso assunto em pauta é produção e direção artística. Você sabe qual é o trabalho deste profissional? Quais as funções que ele desenvolve? É o que você vai saber aqui no Sala de Estar. Eu vou conversar com Patrícia Horbach, que é diretora artística do Diego Horbach, humorista, né, que ficou conhecido nacionalmente em todo o país. Seja bem-vinda, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou começar te perguntando, em primeiro lugar, qual que é a tua formação para te atuar nessa área de direção e produção? Então, eu comecei, fazendo o curso de artes cênicas, na UFSM, e optei logo optei por direção teatral, que era o que eu mais me identificava, né? E depois de fazer o curso também, eu fiz uma pós-graduação em arte e educação. Né? Porque eu sempre tive o meu trabalho de teatro bastante voltado assim para o teatro infantil, para o teatro feito para crianças e para o trabalho em escolas, né, na área de educação. É uma área difícil de ser trabalhada no interior, para te estar buscando subsídios para se atualizar, para poder estar colocando esses conhecimentos em prática, Patrícia? É bastante difícil. Olha, eu posso te dizer que várias vezes eu pensei em mudar de profissão até, né? Mas eu acho que a persistência aí acabou, e o amar demais, né, essa arte, né, a gente gosta demais do que faz, né? Então a gente sempre foi procurando formas de fazer isso, porque hoje o profissional que trabalha no interior, ele precisa procurar os seus espaços, né? Sim. Então, assim, no meu caso, eu tive que criar os meus espaços. Teve que abrir esses espaços. Inventar os meus espaços, né? Porque até hoje, assim, nas escolas, o teatro ainda não é, assim, um trabalho que é desenvolvido em todos os lugares, né, em todas as escolas. Existe uma certa resistência e uma certa dificuldade também na forma de contratação de um profissional formado, né? Sim. Então, hoje, assim, o meu trabalho é realizado em prefeituras, através de secretarias de educação, né? Então, através dessa forma. Tu acredita forma. que essa dificuldade em ter essa aceitação do trabalho vem do quê? É algo cultural? Que precisa ser melhor trabalhado entre o meio educacional e as crianças? Ou é uma resistência por achar que, né, a cultura teatral e toda essa expressão corporal não faça muito parte do nosso dia a dia, não nos auxilie? Ou como algo que fique restrito, né, aos grandes centros, né? Eu vejo muito isso, as pessoas pensando, isso a gente consegue em cidade grande, né? Sim. E não é assim. A gente tem vários exemplos no interior de grupos de teatro, né, que sobrevivem da sua arte hoje, né? Então, assim, eu acho que vem também, assim, dessa necessidade. Hoje, as comunidades devem se abrir, né, para isso, sabe? Possibilitar, porque a arte é um caminho maravilhoso, né? O teatro é um instrumento fantástico, né? Hoje, que envolve, né, envolve a leitura, envolve a cultura, né, coloca o cidadão em contato com o mundo, né, com certeza, né, toda a parte da literatura, do falar, né, da desinibição, da expressão corporal, né, do se colocar em cena, enfim, são inúmeros aspectos, né, que contribuem para a formação do ser humano, mesmo que esse não vá seguir a sua carreira em teatro. Eu acho que o teatro, ele é uma forma excelente para trabalhar qualquer profissional. Tu sabes que eu comecei a trabalhar com 16 anos com teatro e já me atrevia a dirigir. Sim. Claro, um grupo já era uma coisa que tu gostava. Um grupo de amigos, né, assim. Hoje, eles são profissionais da área de psicologia, de jornalismo, de administração. E vários já me fizeram relatos, assim, da facilidade que eles têm em falar, em se colocar em situações, assim, que precisam, né, conversar com grandes públicos, enfim, né. Então, eles atribuem a isso, sabe? A essa possibilidade que eles tiveram, sabe? Porque as pessoas têm aquele pensamento de que se eu vou fazer uma aula de teatro, se eu vou participar de um grupo, eu tenho que atuar. E na realidade não precisa existir isso, não. Né? Esse é o teatro educação, né? Esse teatro que possibilita todo esse desenvolvimento. E hoje existem inúmeras pesquisas de grandes escritores falando sobre isso, sabe? Da eficácia, da importância, sabe? Do teatro na educação. Então, assim, eu tive essa possibilidade de trabalhar com crianças também, com adolescentes, e ver
o crescimento deles, sabe? O desenvolvimento deles. Então, é muito bacana, né? Tu atua na tua cidade, que é? 15 de novembro. 15 de novembro. Lá nós temos o Núcleo Cultural, que é um grupo, assim, que reúne 100 pessoas todos os anos. Adolescentes, crianças, adultos, idosos, das mais variadas profissões e interesses, num grupo de teatro municipal. E lá a gente faz a encenação do nascimento de Jesus no mês de dezembro, né? Então é um evento assim já conhecido da nossa região. Já tradicional. E é um evento assim que aconteceu isso. As pessoas foram... esse interesse foi sendo criado a partir do trabalho, sabe? Então é maravilhoso tu ver aquelas pessoas completamente envolvidas pela arte, sabe? Eles gostam daquilo. E são todos voluntários, sabe? São pessoas que dedicam um pouquinho do seu tempo ao teatro, né? Eles dizem que hoje não podem viver sem teatro, né? Então a gente vê assim, cada um tem a sua história, mas cada um cresceu com o teatro, sabe? Encontrou ali uma forma até de lazer, de hobby, enfim. Né? E como é que tu foi parar fazendo a direção e a produção do Diego, que é teu irmão, né? Para quem não sabe, o Diego Borba, que é humorista, é irmão da Patrícia. Como é que nasceu essa parceria em família entre vocês? Então, o humor sempre fez parte da vida dele, ele sempre foi muito engraçado. Então, desde criança, a gente ria muito das piadas, ou daqueles momentos em família e amigos que ele parava e começava a contar piadas, entende? Virava o centro das Aquilo atenções. era um dom, assim, dele. Agora eu vou imitar tal pessoa, entende? Pessoas que a gente conhecia do nosso meio, né? Enfim. Então, assim, quando ele começou a trabalhar em rádio, né, e o humor começou a ficar uma coisa séria para ele, né, um trabalho, surgiu essa ideia desse amigo dele, o senhor Jackson Leser, né? Ele sugeriu, disse, gente, vamos montar um show, vamos fazer um trabalho profissional, tá na hora de você assumir isso como profissão, né, enfim. Então, eu era a pessoa mais próxima que tinha o conhecimento, né, sobre isso. E ele me chamou, a gente conversou e iniciamos, então, o trabalho de preparação. Né? Esse trabalho, desculpa, esse trabalho de preparação durou 8 meses, né? Foi um trabalho bem longo, em que a gente começou o que a gente quer desse personagem, como é que a gente vai colocar ele numa história, num enredo, o que a gente quer passar para esse público do Albino, o que é interessante. Ele é um alemão engraçado, ele é um velho, é um idoso, né, que fala sobre coisas da modernidade. Então a gente começou a ver assim, o que é interessante a gente colocar nesse trabalho, a gente começou essa pesquisa toda, sabe? O que as pessoas do interior e da cidade querem saber sobre um alemão, né? O que faz elas rirem? Então, assim, isso é pesquisa, né? É pesquisa, é estudo. É estudo. A gente começou a escrever, filmar ensaios e trazer pessoas para assistirem as cenas que a gente ia montando e ver que momentos as pessoas riam mais, sabe? O que despertava a graça. Então, esse foi um trabalho bem longo, assim, que a gente se propôs. Paralelamente, nós começamos a fazer um trabalho corporal, né? Com ele e o Evandro Markendorf, que é a Judite, né? Que é a esposa, né? É um homem que faz a esposa. Muito bem, por sinal, também. E eu comecei esse trabalho de preparação com eles, né? De pesquisar essas sutilezas do personagem, o corpo do personagem, a colocação em cena, enfim. Vários exercícios de voz, né? Que a gente faz também, né? Engloba tudo. Isso, até que ele encontrou a forma que o Albino Valls Maia falava, né? Isso demorou bastante tempo, assim, sabe? Mas a gente ficou muito feliz com o resultado, sabe? Porque nós conseguimos montar uma história, assim, que é uma história redondinha, fechadinha. Tem o começo, meio, final. E a pessoa que vai assistir o show, Albino Valls Maia, um alemão de cabo a rabo, que é essa história mais longa, né, dele, ri do início ao fim. E pessoas de todas as idades, assim, se identificam, sabe, com o show. As crianças, os adultos, os idosos, enfim, todos os públicos. O interessante do Albino é que ele é um personagem muito carismático, né? E isso é o que chama a atenção nele. E que muitas vezes a gente está em casa, ou quando a gente assiste um show, a gente não tem a noção
do que tem de trabalho por trás disso, né? Quer dizer, 8 meses é um trabalho longo, trabalhar a expressão corporal, trabalhar a voz, que são coisas difíceis, né? Para a gente que trabalha no meio, a gente sabe que trabalhar a voz não é uma coisa fácil, né? Então, realmente é um trabalho de bastante dedicação, Patrícia. É um trabalho bem... Mas a gente fica feliz, assim, por ter conseguido fazer um trabalho consistente, sabe? Um trabalho que hoje ainda continua em construção, na verdade. Sim. Hoje, se a gente vai assistir um ensaio do Albino, como a gente fez essa semana, a gente vê, assim, que ele evoluiu muito agora nos últimos dias, entende? Então a gente vê, nossa, o que mais que a gente pode tirar desse personagem, né? Ele está em constante construção, né? E tem muito chão pela frente ainda, nossa. Tem muita coisa, sabe? E de que forma que se dá esses processos de mudança dentro do personagem? Como é que vocês conseguem identificar, né, o que pode ser mudado, de que forma pode ser mudado, para que também possa agradar o público, né, e não passar nenhuma imagem que fique algo a desejar, assim, Patrícia? Pois é, tu sabe que muitos cacuetes, as frases que ele coloca, nos últimos tempos ele inventou um gritinho que ele faz, assim, que é muito engraçado, sabe? Mas essa medida eu consigo ver com o público, sabe? E também se eu acho engraçado, porque eu, assim, eu tenho uma certa dificuldade, assim, para rir. Não é de qualquer coisa que eu... Entende? Então, se ele conseguiu me fazer rir, sabe? Então, é porque... Tu tem mais ou menos um termômetro em ti que tu... Por mim, assim, mas no público que a gente vê quando funciona mesmo, sabe? As pessoas... riem muito, assim. Muito bom. E o que vocês recebem, o que vocês ouvem de comentários que algumas pessoas vão até vocês que falam a respeito do personagem? Olha, a receptividade, assim, tem sido muito boa, sabe? A gente sabe, assim, que tem bastante coisa para fazer ainda. Mas o Albino já conquistou o público com esse jeito dele, sabe? Então, esse jeito atrapalhado, tirando sempre sarro das pessoas, sabe? Até esse humor a gente tem que ter uma medida, né? Porque às vezes a gente tem que dar uma segurada no Albino, assim, porque ele fica meio sem limite, sabe? Mas entusiasma. Esse entusiasmo, né? Que ele é todo alegria, né? Sim. Então existe um limite, assim, que é sempre até aqui que a gente vai, né? Então... E quais são os projetos que vocês têm para o futuro aí, de outros personagens, né? Para continuar esse trabalho, de que forma desenvolver esse trabalho também? A gente tem aí vários projetos, né, em andamento, mas o personagem Albino continua como o personagem, né? O que a gente vai fazer é colocar ele numa outra história, né? Porque existem vários outros caminhos que ele pode, né, seguir, várias outras histórias que ele pode contar. Nós temos muito interesse em falar sobre a terceira idade, né, o albino na terceira idade. Então essa é uma ideia que a gente vai levar adiante. E nós temos também um projeto que a gente vem desenvolvendo juntamente com o consórcio Rota das Terras, né? O consórcio de turismo aqui da nossa grande região, né? Esse consórcio mudou o nome dele, né? A marca foi mudada agora para trazer um novo ar, assim, uma nova, né, ideia, assim, um novo trabalho. Então, agora foi mudado para a Rota das Terras Encantadas. E com essa mudança de marca e de imagem, o Albino também foi convidado, então, para levar, né, esse nome dessa marca. Então, ele vai estar presente aí em toda a região. E a gente vai estar fazendo show em toda a região, todas as cidades da região. São quantos municípios, Patrícia? São 18, né? Bastante. O lançamento já ocorreu há 2 semanas atrás na cidade de Tapera, aqui, né? E foi muito interessante o lançamento, que ele fez o show também. E daí agora em diante a gente vai passar nas outras cidades. Em cada município nós vamos fazer essa pesquisa agora em diante, né? A gente vai trazer o que cada município tem de peculiar nessa área de turismo, né? A gente vai estar trazendo isso para o público. Então, envolve todo um trabalho, né? Cada cidade que o Albino vai estar, vocês recomeçam um trabalho de pesquisa, de estudo e de readaptação desse personagem. Sempre trazendo humor para a história, né? Então, a gente já vai pensando em como a gente vai contar aquela história de uma forma engraçada, que interesse o público, né? Que sempre, como eu já te disse, né? O nosso termômetro é o público, né? O nosso público, hoje em dia, ele está bastante, como eu vou dizer assim, é um público que ele quer coisas diferentes,
ele quer ser surpreendido. Sim. Né? E é baseado nisso que eu trabalho, sabe? O que é que a gente vai fazer que vai fazer as pessoas prestarem atenção, que vai fazer, despertar o interesse delas, né? Eu acho que é isso, o diferencial, né, do albino. Né? Prestar atenção no que o telespectador está querendo e conseguir motivar ele através disso. É isso aí. E me diz uma coisa, Patrícia, trabalhar com a arte no interior não é uma tarefa nada fácil. A gente já entrevistou várias pessoas aqui que trabalham com isso. O próprio Grupo Máscara, que é aqui daqui de Cruz Alta, que tem é bastante conhecido aqui no estado, eles sempre apontam essas dificuldades. Quais são as dificuldades que vocês encontram para estar desenvolvendo as atividades de vocês aqui? Tanto o albino, na parte dele, de apresentações, como tu, nessa parte de direção e de produção. A gente gostaria de fazer só isso na vida da gente, né? Só fazer o show do albino. Seria excelente, né? Porque tanto eu quanto ele, a gente tem outras atividades que a gente precisa, né, tá desenvolvendo, né? Mas seria excelente se a gente pudesse, aí, na verdade, ter parceiros, né, que nos possibilitassem isso, sabe? Que o show do albino estivesse à disposição, assim, né? Que fosse um trabalho único para a gente. A gente poderia se dedicar mais a isso também, né? Sim. Hoje vocês têm patrocínio do programa ou não? Hoje, do show do albino, perdão. Hoje, o nosso grande parceiro é a Laser Cereais, né? Lá de Ibirubá, né? Que atende toda a nossa região lá. Sim. Que é uma empresa, assim, que leva o albino para os agricultores, né? Nas palestras, enfim. Ele é o nosso grande apoiador. Com certeza, né, se tivermos mais apoiadores, né, a gente consegue dar esse profissionalismo, né, para o trabalho, né, que é o que está faltando. Né? Sim, o pessoal que quiser entrar em contato com vocês para estar apoiando, para estar patrocinando, pode fazer como, Patrícia? Pode entrar em contato através da internet, o telefone, né, mas eu deixo o número, então, pode ligar para mim, né, é 9124-2946. 54 é o código? 54. Tá. E me diz uma coisa, vocês, além dos patrocínios, com quais outras dificuldades que vocês contam? Vocês têm uma estrutura que vocês contam, vocês têm para poder estar desenvolvendo esse trabalho? Como é que funciona isso? Sim, hoje nós temos um show bem, ele já está, a gente tem assim, ele está montado, né? Tá acontecendo já. Nessa parte, assim, não tem tanta dificuldade. Não tem tanta dificuldade. E tu acredita que a partir de trabalhos como esses seja possível desenvolver outros trabalhos de teatro aqui no interior, até com próprias universidades e com as prefeituras, para que esse incentivo continue, para que esse incentivo aumente também? Porque eu acho que é uma coisa interessante de se trabalhar, né? Eu acho que a universidade é um polo, né, de conhecimento, é um espaço em que o teatro, assim como as outras artes, né, devem ter esse espaço, né, para que, de repente, até alunos de outros cursos tenham esse contato com o teatro, né? Com esse fazer que vai contribuir para toda a formação deles em qualquer outra profissão, né? Isso é interessante. Contribui muito, né, para a formação. Então... é preciso que se invista, né? É preciso que se invista, sim. O poder público hoje tem um investimento muito pouco nessa área, né? Por que tu acha que isso não atrai o poder público para incentivar, para investir? A cultura em geral, hoje em dia, tem sido deixada por último, né? É a última área, assim, que eles se preocupam. Claro que alguns municípios mais que outros, né? A gente não pode generalizar. A gente tem exemplos, assim, de municípios que têm investido bastante em cultura e têm resultados excelentes, né? Tapera é considerado um município cultura, né, da nossa região. E tem inúmeros projetos que deram certo na área de música, de coral, de violinos, flauta, teatro, dança. Lá é excelente, sabe? Eles estão de parabéns. Até porque esse trabalho também ajuda muito a tirar as crianças de outras áreas, como, né, caminhos que elas possam seguir, como a marginalidade, as drogas, claro, né? Com certeza. Isso daí ocupa as crianças, né? Então, às vezes, aquele investimento que tu acha que, eu estou investindo em cultura, mas o que isso... Né? Mas tem tudo isso que está por trás, né? Que é a parte social. Né, que é a preocupação com o ser humano, né? Então, o adolescente que se sente valorizado, ele melhora a autoestima, né? Ele se sente mais seguro e inevitavelmente acaba
se afastando, né, dessas coisas ruins, né. Alguma empresa que se interessa em montar algum trabalho cultural, algum trabalho que envolva a comunidade, pode fazer uso do trabalho dessa produção e direção que nem tu atua também, Patrícia? Com certeza. Eu acho que hoje um profissional vai conseguir direcionar o trabalho, né, de acordo com como a empresa precisa, né, para o público que ela quer atingir, né. A partir de um projeto específico, é possível que vocês consigam, qualquer profissional dessa área consiga desenvolver o trabalho. Se a empresa quer atingir um público infantil, levar alguma mensagem para o público infantil, né, ou enfim, para os seus associados, enfim, né, então é todo um trabalho que é feito antes, como eu te expliquei antes, né, de pesquisa, de escrever o texto, de trabalhar, de pesquisar ali em cena, né, porque o ensaio não é só, a gente não pega só o texto e decora, né. Claro. Existe toda, como vai ser o físico, como vai sentar, como vai, enfim, né. Então é todo um trabalho que existe por trás disso, né. É um caminho que fica aberto aí para as empresas, né, e para vocês, porque muitas vezes algumas empresas têm alguma ideia de montar um trabalho, né, que envolva a responsabilidade social, que envolva um projeto com a comunidade e não sabem o caminho a perseguir, a procurar, né. Então fica aí uma sugestão. É uma forma de... Você vai estar trabalhando as pessoas que vão participar do projeto e o público que vai assistir. Claro. Né? Então é um trabalho assim completo, né? Sim. Patrícia, eu queria agradecer a tua presença aqui no Sala de Estar. Se tu quiser deixar mais algum contato, mais algum outro e-mail ou telefone para o pessoal de casa estar entrando em contato e quem se interessar em patrocinar vocês também, estarem fazendo contato. Obrigado pelo espaço, né? Pela oportunidade. Para a gente sempre é bom falar, né, sobre o que a gente faz, né, e estamos à disposição para trabalhos, né, através do fone 91 24 29 46 ou através do Facebook também, né, que a gente está sempre o Albino tem uma página no Facebook, Tem uma página, acessem a página do Albino Valsmaia e vejam lá os trotes, as piadas e as novidades sobre o personagem. Tá bom, então, obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima semana, até lá.